Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nesta sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum, queremos compartilhar com vocês a nossa reflexão sobre o Evangelho do dia, que é Marcos, capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Conforme a tradicional divisão do Evangelho de Marcos em duas partes, esse texto está localizado no início da segunda parte, integrando ainda a fase de transição entre essas duas partes. E para compreendê-lo melhor é necessário recordar o seu contexto. Aliás, sem o contexto, é praticamente impossível compreender o Evangelho de hoje. E começamos recordando o que vem antes dele, que é a confissão de Pedro, lá na região de Cesareia de Filipe, e o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Isso foi o evangelho de ontem. Após aquele primeiro anúncio da paixão, Pedro agiu de modo completamente equivocado, a ponto de repreender Jesus por falar de seu destino doloroso. Naquela ocasião estavam apenas Jesus e os seus discípulos. E como resposta à repreensão de Pedro, também Jesus o repreendeu, chamando até de Satanás, porque ele estava colocando obstáculos à realização do seu projeto, agindo como uma verdadeira pedra de tropeço. Pela posição ambígua e contraditória de Pedro, Jesus percebeu a inconsistência de todos os seus discípulos até aquele momento e sentiu, portanto, a necessidade de reforçar para eles quais seriam as implicações concretas do seu seguimento e quais são as exigências básicas para tal. É exatamente nesse ponto que começa o evangelho de hoje, com o versículo 34 do capítulo 8. Primeiro, Jesus amplia o horizonte do seu discipulado, apresentando-o como universalista e não destinado a um grupo fechado, tanto numericamente quanto em mentalidade, como estavam demonstrando seus discípulos até então. Por isso, como diz o evangelista, Jesus chamou a multidão e seus discípulos para perto de si. E começou ali a apresentar as exigências do seu seguimento, até em forma de convite, ao começar afirmando: se alguém quer me seguir. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode entrar no seguimento de Jesus, desde que se disponha a cumprir os requisitos básicos que são renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Os discípulos até aquele momento estavam muito acomodados. Eles imaginavam pertencer a um grupo privilegiado, um grupo fechado que almejava o poder, como Pedro tinha demonstrado implicitamente no episódio anterior, e mais na frente outros discípulos também vão demonstrar isso. Eles vão discutir entre eles quem é o maior, e Jesus obviamente vai repreendê-los. Alguns deles, como os filhos de Zebedeu, por exemplo, vão até pedir os lugares de honra, imaginando que Jesus vai assumir um reino de glória em Jerusalém, e ali também Jesus os repreende. Então, com este primeiro versículo, portanto, Jesus nega tudo isso e abre as portas do seu seguimento a todas as pessoas. De fato, todo mundo pode ser esse alguém do evangelho de hoje. Não importa o lugar onde nasceu, não importa o gênero, não importa a condição social. O que importa é a disposição de renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz. Tudo o que vai ser afirmado nos versículos seguintes, portanto, é desdobramento dessa primeira exigência. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz para seguir a Jesus. E ele esmiuça essa exigência primeira, que na verdade é a única, com uma série de ditos em estilo sapiencial,
a fim de motivar os discípulos de outrora e de todos os tempos a adotar uma nova lógica de vida com uma nova mentalidade. Renunciar a si mesmo, obviamente, não significa anular-se como pessoa. É renunciar ao individualismo, ao egoísmo e a todas as pretensões individuais de poder, de prestígio e sucesso. E carregar a sua cruz é dispor-se a correr perigo pelo reino. Inclusive, essa é a primeira vez que Marcos cita a palavra cruz no seu evangelho. E o evangelho de Marcos é aquele que mais apresenta a cruz como necessidade para o discipulado de Jesus. De fato, a cruz sintetiza todas as dificuldades e renúncias que esse segmento implica. Não se trata, obviamente, de um adorno. Indica a seriedade que o seguimento de Jesus implica em toda a vida de uma pessoa, incluindo um novo jeito de viver e de encarar a vida e até a coragem de doar a própria vida. Por isso, o jogo de contrastes que ele usa nos ditos sapienciais que seguem o primeiro versículo. Gastar a vida, ou seja, perdê-la, por causa de Jesus e do Evangelho, é na verdade ganhá-la, pois isso rende sentido à vida, ao contrário do sucesso que os discípulos estavam almejando naquele momento. O desejo de salvar a vida nessa perspectiva significa viver para si, fechando-se a Deus e ao próximo. E de fato, para Jesus, esse fechamento equivale a perder a vida, pois o sentido da vida consiste na capacidade de doar-se, na capacidade de tornar-se vida para o próximo, para o outro e pelas causas do Evangelho. O versículo conclusivo é bastante ambíguo e gera muita curiosidade e até embaraço entre os estudiosos, quando afirma, com palavras atribuídas a Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Há quem leia este versículo em perspectiva escatológica, ou seja, em alusão à parousia no final dos tempos, e há também quem o veja ou o leia como uma preparação ao episódio seguinte do Evangelho, que é a transfiguração, quando alguns dos discípulos, como que são Pedro, Tiago e João, eles farão a experiência antecipada de contemplarem o Senhor glorioso. Mas a mensagem central do texto, contudo, é o despertar para uma opção radical por Jesus e seu Evangelho. Isso vale para os discípulos de todos os tempos e também para quem ainda não se sente discípulo, mas almeja tornar-se.